Bom, galera, continuando aqui na nossa sequência de vídeos de SQL, né, de dados com café, vamos lá que a gente criou, né, nos vídeos anteriores a gente criou, fez a reestruturação da tabela, a gente pegou aquela tabela lá, que era uma tabela só com os valores nutricionais, as companies e os snacks e tudo, uma coisa só, certo? A gente pegou do CSV, a gente foi transformando isso no SQL e dane-se, né? Ficou assim. E a gente pegou agora e está destrinchando. A gente destrinchou, certo? A gente separou isso em companies, em snacks e em nutritional info, né? Só que a gente fez a zona, entendeu? E aí a gente fez depois, por exemplo, é, a inserção dos valores nessas tabelas. Tá tranquilo, bacana, funcionou bem, tudo, resolveu a questão. Só que, por exemplo, aí você pensa, como que eu vou saber se o que eu fiz está certo? Né? Ou mesmo, por exemplo, existe alguma forma da gente garantir que essa nossa ideia que nós aplicamos está correta? Entende? Porque assim, a gente fez todo um trabalho ali, a gente pegou os dados ali, depois inseriu e tudo, a gente transformou isso em tipos, em páginas certinhas, né, certo? E a gente viu até que nas carries ali, que a gente gravou um vídeo, né, que as carries ali tá rodando tranquilo, mas as carries que a gente fez foi na tabela inicial, né, não nessas tabelas que a gente separou. Então, como que a gente garante que o que a gente fez está correto? Por isso que existe, e não é eu que criei, né? Isso é da literatura, certo? Então vale até a pena você procurar e entender quais são os motivos, o que fez com que as pessoas trouxessem, vou até colocar link aqui na descrição do vídeo, né? O que fez com que as pessoas que desenvolveram as suas formas normais, elas aplicassem, elas criassem formas normais. Então, já dando spoiler aqui, né? A gente vai aplicar agora as formas normais. O que são as formas normais? As formas normais são as formas que a gente aplica para garantir meio que boas práticas. Não é regra nem nada disso, mas existem critérios para a gente garantir a normalização dos nossos dados. Então, quando a gente aplica as formas normais, a gente fala que a gente está normalizando a nossa tabela, a gente visa sempre o quê? Né? Esse é o primeiro ponto. O que a gente visa? A gente visa tirar a redundância dos nossos dados, garantir que eles sejam íntegros, ou seja, para que a gente não tenha anomalias nos nossos dados, certo? Que a gente faça as relações coerentes, né? Redundância, repetição. A gente vai vendo aqui com o tempo, é mais fácil do que eu explicar assim. Então, bora lá, pega o café, certo? E vamos começar a nossa normalização dos nossos dados. Vamos lá. Bom, então, aí voltando aqui, né? O que que a gente fez aqui? Então, a gente pegou o nosso Docker Compose anterior, certo? E nós adicionamos para que a gente criasse essas tabelas todinhas ali assim que a gente iniciasse, né, o nosso banco de dados. Então, é só isso, né? Então, o que que aconteceu aqui, né? Aqui, por exemplo, eu criei, né, aqui dentro do DDL Create Entities, que ele é um SQL que cria Company Snack Nutritional Info, certo? Que é aquilo que a gente já havia feito, né? Só que aí eu vou estar executando ele assim que ele sobe os containers. Então, para isso, eu tive que colocar ele aqui numa ordem alfabética, né? Então ficou C, D, E e F, ou seja, ele precisa criar nessa ordem certinho para que as relações elas de fato ocorressem, né? Para que não quebrasse no meio do processo. Então foi só isso, aí agora o que a gente vai fazer aqui vai ser dar um Docker Compose Up para a gente conseguir utilizar toda essa relação nova aqui. E aí a gente vai começar a estudar ela para conseguir entender onde que a gente errou ou mesmo onde que a gente consegue melhorar, certo? Para a gente conseguir efetivamente aplicar a, as formas normais no nosso banco de dados. Vamos lá então. Então aqui eu criei aqui no meu readme, né? Isso aqui eu peguei esses valores, na verdade, lá do ChatGPT, porque isso aqui é padrão, certo? Então, se você pesquisar, você vai achar, né? Então, quais são essas regras, né? Então, por exemplo, quais são as condições que a gente precisa ter para que nossas tabelas elas atinjam as formas normais. Então, beleza, vamos lá. Vou começar pela primeira forma, que é identificar entidades e atributos, né? Então, o que a gente fez aqui é aquilo que a gente fez anteriormente. Então, a gente identificou os principais tópicos que a gente tinha. Então, a gente tem aqui lanche, que é o snack, certo? A company e o nutritional info. Então, a gente já fez isso, certo? E, então, essa parte já está garantida. Tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Garantir os valores atômicos. Valores atômicos, isso aqui é interessante.
Valores atômicos, o que que são valores atômicos, né? E qual o problema de a gente não ter tabelas com valores atômicos? O problema é que é o seguinte, é igual, por exemplo, o caso mais fácil de a gente entender é a tabela endereço. Você tem ali uma tabela endereço. Aí você coloca o endereço da pessoa. É um valor só, certo? Que é um endereço ali, o endereço da pessoa. E qual que é o problema disso? O problema é que o endereço ele tem rua, ele tem CEP, tem bairro, tem cidade, estado, país. E fica complicado, então você vai ter um monte de coisa ali. E aí você imagina você, por exemplo, depois fazer uma pesquisa. Você quer pesquisar, por exemplo, pelos clientes que você tem que são só da cidade de, vamos supor, São Paulo. Como que você faz isso? É por isso que os dados precisam ser atômicos, certo? É porque a pesquisa, quando você for fazer a procura, ela vai ter um dado só, ou seja, ela vai ser uma coisa mais específica. Então, acho que essa é a forma mais fácil de a gente entender, né, que a gente consiga aplicar essa ideia dos valores atômicos, né? Então essa é a ideia. E aí você lembra que atômico é indivisível, né? Então você consegue dividir da menor parte possível para conseguir você fazer a pesquisa. Beleza? Então vamos lá e vamos verificar aqui a nossa tabela. Então se a gente tem aqui alguns dados que não está, e remover repetições de grupos, né? Evite repetições de informações separando as diferentes tabelas. Se necessário, cada entidade deve ser representada por uma única tabela. Que é o que a gente fez. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui. Então vamos ver se isso acontece. Certo? A gente tem aqui nas nossas tabelas. Vou fechar todas as outras aqui. Company, sai, snack, isso, e nutritional info. Boa. Então vamos lá em company. Então a gente consegue pesquisar, certo? Quero pesquisar tipo KFC, eu consigo achar. Se KFC tem como companhia aqui dentro, então eu consigo achar. E aí sempre lembrando que a gente faz essa normalização da tabela para a gente ter tabelas cada vez com menos colunas, né? Assim, que é uma forma, fica mais fácil de pesquisar, né? Mais enxutas e ter a mais preciso, né? Até esse ponto acho que mais preciso fica legal pra gente entender. Boa, vamos lá então. Em Snack, como é que a gente está aqui? A gente tem Company Name, Company Name, Summer, que a gente vai colocar ainda, ID Company, bacana. Então aqui nesse caso a gente não tem dados a mais. Então, por exemplo, aqui poderia ser um lanche que participa, sei lá, de duas companhias, né? Tem Burger King e McDonald's. Então, esse é um tipo de coisa que a gente tem que evitar na nossa primeira forma normalizada, forma normal, né, dos bancos de dados. Informação nutricional aqui, mesma coisa. A gente poderia ter, por exemplo, da mesma coisa ali que a gente tem, né? Tipo, um lanche pertencendo a mais de uma companhia ou uma informação nutricional pertencendo a mais de uma companhia. Então, são essas coisas que a gente tem que evitar aqui. Então aqui acho que direito que a gente não tem nada. Não, acredito não, eu já fiz essa, essa análise, a gente não tem. Então aqui a nossa tabela, nossas tabelas aqui, elas atingiram a primeira forma normal. Beleza, vou tomar um café e atingir. Isso dá para ver qual é a próxima forma normal. Aqui nós podemos verificar uma redundância, certo? Para ainda na primeira forma normal. E o que já entra numa questão que é bastante interessante é que se chama surrogate keys. Surrogate primary key, se não me engano. Que é, por exemplo, aqui, vamos para a gente contextualizar. Nós temos aqui nessa tabela, na tabela snack, certo? A gente tem ID, tranquilo, essa nossa ID é a nossa chave primária, né? Que é onde vai fazer as relações, é sempre através das chaves primárias. A gente tem em name, que é o nosso nome, né? Company name, e aqui o ID company. Não tem por que a gente tem aqui o company name aqui dentro. Por quê? Porque a nossa tabela snack, ela tem que trazer informações sobre snacks. Então aqui a gente está trazendo informação sobre uma coisa que não é o centro dessa tabela, certo? Então a gente está trazendo informação company name, né? Então o que, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que remover essa coluna aqui. Então ela não faz sentido aqui dentro pra gente, certo? Então a gente precisa remover essa coluna, já que a gente tem aqui a nossa relação através do ID company. Então o company name não precisa estar aqui. Então esse é um passo que a gente vai ter que fazer aqui agora. Então a gente vai ter que dar um alter table para remover essa coluna. Então vamos anotar aqui o que a gente está fazendo. Calma aí, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos anotar aqui. Pra gente não esquecer, porque aí depois eu vou pegar no próximo vídeo, né? Eu vou colocar isso. Na verdade eu vou acertar tudo isso aí dentro do nosso Docker Compose, lá para que ele faça tudo certinho. Mas vamos lá então. A gente precisa remover company name e na tabela snack, aplicando a primeira forma normal. Vamos lá aqui, primeira forma normal, 1fm. Show.
E aqui, vamos dar uma olhada aqui para verificar se a gente tem outra questão aqui, certo? A gente verificou que nossos valores são todos atômicos, né? Identificação de entidades e atributos, tranquilo, né? Apenas um valor. E remover repetições de grupos, que é o que a gente fez agora. Remover repetições informando, separando as diferentes tabelas necessárias. Cada deve ser representado por uma única tabela. Opa, desculpa, meus cachorros latiram aqui. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para a próxima segunda forma normal, para a próxima forma normal, né, que é a segunda forma normal. Quais relações que a gente precisa fazer aqui para a gente aplicar ela, né, ficar certinho. Vamos lá. Beleza, agora então vamos voltar aqui e ver como é que a gente consegue para deixar nossos valores na segunda forma normal, né? Primeiro caso já está na primeira forma normal, show, já está. Chaves candidatas e dependência total. O que é isso? Identifica chaves candidatas e certifica-se de que todos os atributos não primários são totalmente dependentes da chave primária, eliminando dependências parciais. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui em company, certo? O que é a chave primária aqui? O ID. Nosso name depende do nosso ID, summary do nosso ID, created at, mesma coisa. Show. Então aqui tá tranquilo, já está na segunda forma normal. Nosso snack. Nosso snack aqui, mais ou menos. Por quê? Olha só que legal. Aqui o name do nosso snack depende, né, do nosso ID, que é o nosso snack. Mas o nosso company name depende do nosso ID company. Então aqui no caso, a gente poderia tirar essa coluna, certo? Que é o que a gente já fez ali anteriormente, porque ela de fato não é necessária, né? Então não faz sentido a gente trazer o nome da companhia aqui numa tabela de lanches, certo? Numa tabela de snack. Então, se a gente quiser trazer isso, a gente faz isso no select lá e não trazer essa informação exposta diretamente na nossa tabela. Então, essa nossa segunda forma normal, aplicar a forma normal, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai remover todos os tipos de dependências que os atributos têm, certo? Que não são do principal, ou seja, que não é da chave primária. Nossa chave primária aqui no caso é o nosso ID. Então, nosso name, ele depende é um name do nosso lanche. Pensa assim, né? É um nome do que? Do nosso lanche. O company name, ele é um company name do que? Do nosso lanche? Não. Então, ele não depende do nosso lanche, ele depende do nosso ID company, da nossa tabela company. Então, se a gente já separou, então a gente vai fazer isso certinho depois. Beleza? E nosso nutritional info, vamos dar uma olhada aqui. Nosso snack name, ele depende do nosso ID company, que é a nossa chave aqui, ó. Mas aqui tem uma questão. Aqui a gente verifica que, por exemplo, nesse momento aqui, a gente não vai fazer essa análise, tá? A gente vai verificar que aqui a gente tem nesse nosso nutritional info, a gente tem uma tabela que faz o nosso many to many. Por quê? Porque ele faz relação com outras duas tabelas. Então a gente precisa remover isso, certo? E é o que a gente vai fazer isso na terceira forma normal. Então, o que acontece aqui? A gente verificou, né, que a gente tem essas dependências que são dependências transitivas. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o que faz parte aqui do nosso Nutritional Info? Calories, calories from fat e etc. Tudo para lá, né? Bacana. Que são, de fato, informações nutricionais. Mas o nome do nosso lanche, não, depende do nosso lanche, né? Do nosso ID. E a company name também, depende do company. Então, assim, a gente tem a nossa constraint, certo? Que ele precisa ter essas duas relações. Ele vir de um snack e ele vir de um ID company. Ou seja, essa nossa informação nutricional, ela tem que garantir que ela vem de um snack, garante, e esse snack vem de uma companhia. A gente garante isso, beleza. Mas a gente precisa remover essa transição, que é o que a gente vai fazer nessa nossa terceira forma normal. Então, vamos anotar aqui, certo? OC 2FN, mover transição, dependência transicional, dependência de transição, sei lá, dependência de transição. Acho que deu para entender. Então, beleza, e aí a gente vai dar uma olhada aqui para chegar na terceira forma normal, para a gente começar a, de fato, aplicar a mão na massa aqui. Mas nesse momento a gente vai estar só dando uma olhada, certo? E a gente vai aplicar isso no próximo vídeo. Vai ficar muito extenso isso aqui. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora. Tomar mais um café e olhar mais um pouquinho. Boa, então agora a gente vai dar uma olhada para ver como que a gente consegue fazer para que as nossas tabelas elas cheguem à terceira forma normal. Então, primeiro ponto está na segunda forma normal, a gente já fez isso. E remover dependências transitivas, que é aquilo que a gente havia feito anteriormente, certo? Então, isso aqui, acredito que eu errei, isso aqui é para estar na terceira, 3FM. Opa, não na 2FM. Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente verificou que, por exemplo,
Ó, vamos dar uma olhada aqui, começar lá com company. Não tem relações many to many, ou seja, só depende, tudo que está aqui só depende de company, né? Bacana. Aqui no nosso snack, a gente, a gente tem coisa que depende de company, a gente depende do snack e coisa que depende de company, né? Então é uma tabela só para fora, ou seja, só de company. Então a gente vai resolver isso tirando esse company name aqui, que é aquilo que a gente havia dito. Mas no nosso nutritional info, a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque a gente tem nosso snack name, que depende do nosso snack, e o company name, que depende do nosso ID company. Aliás, nosso company name a gente pode tirar aqui, mas a gente tem a informação nutricional. Na verdade, não. A gente vai ter a informação nutricional aqui que depende também do nosso ID, ou seja, da nossa informação nutricional, né? No caso, por exemplo, calories from fat, eles são informações nutricionais, então eles dependem de informações nutricionais aqui. Então a gente precisa dar uma remodelagem aqui um pouco melhor para a gente verificar o que a gente vai fazer. Então a ideia é a gente criar é, mais duas tabelas. Então aqui a gente vai ter Nutritional Info, vai se tornar, por exemplo, Nutritional Info e Nutritional Details. Porque aí a gente consegue colocar o que é informação nutricional, ou seja, o que de fato é informação nutricional seria o valor da nutrição, ou seja, vai o ID da informação nutricional, beleza? E os valores nutricionais dela, certo? Isso é uma tabela. E aí a outra tabela seria a relação. Por exemplo, isso aqui, esse ID dessa informação nutricional vai depender desse ID Snack e do ID Company. Então a gente consegue separar isso de uma forma melhor. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa terceira removimento. A gente removeu aqui, né? Vamos criar as tabelas aqui. Então eu vou criar aqui primeiro um diagrama para demonstrar isso, certo? E aí depois no próximo vídeo a gente vai criando para deixar isso bonitinho para as tabelas que estão na terceira forma normal. Boa, voltando aqui, desculpa a demora, tive que sair, né? Esse horário ficou meio esquisito. Mas enfim, então o que nós vamos fazer aqui agora, né? Aqui em Nutritional Details, eu pedi aqui pro chat GPT para esses três pontinhos aqui. Então ficou, né? Qual que é a diferença agora? Por exemplo, aqui a gente já tem a Nutritional Info que a gente criou, certo? Assim, vamos voltar do que existe, né? Mais fácil. A gente tem Company, bonitinho, certo? Como a gente havia conversado lá. Snack, né? Que vem do ID Company, certo? Aqui essa relação, bacana. E aqui a gente tirou, né, trazer, por exemplo, o nome de company aqui no Snack. Não faz sentido, a gente está trazendo o ID do Snack e o ID Company. Bacana. E em Nutritional Info, aqui a gente pegou e quebrou isso em duas tabelas. Por quê? Porque aqui nessa tabela aqui, Nutritional Info, a gente faz somente essa relação. Ou seja, essa Nutritional Info aqui, ela serve somente para criar um ID. Certo? Então a gente criou aqui um ID, certo? Que faz referência a esse registro aqui que vai linkar o Snack Company, certo? Com esse registro da Nutritional Info. E aí vem o Nutritional Details, que faz essa relação, ele vai trazer todos os atributos, certo? Das informações nutricionais, seja calorias, gorduras totais, todos, etc. Pedi pro chat GPT criar pra mim, ele ficou com preguiça. E mas aqui, então, ao invés de fazer referência a duas outras tabelas, ou seja, fazer aquele de many to many, ele faz somente de uma. Então, ele vai ser uma foreign key normal, bacaninha, certo? Vai fazer referência somente a nutritional info, aqui em cima, que é isso aqui que acontece. Então, é isso. Então, aí no próximo vídeo a gente vai, de fato, criar essas tabelas. Eu não sei se vou conseguir fazer esse vídeo ainda hoje, mas se for vai ser mais à noite, né? E aí, por exemplo, a gente já começar a gente aplicar as formas normais, né, dessa tabela. Então a gente vê que assim, a gente vai garantir que esses dados estão certos, né? E que a gente aplicou as formas assim, a maneira de a gente conseguir otimizar essas tabelas, né? Otimizar a visualização das tabelas, deixar elas mais escaláveis, né? De uma forma boa. Então assim, toda vez que for fazer modulação de tabelas é legal, né, consultar essa documentação para saber, por exemplo, quais são as formas normais e o que você precisa fazer para aplicar e deixar elas. Então, assim, existem mais formas normais, mas nesse momento aqui essas três já resolvem bastante nosso problema. E é isso, galera. Então, até o próximo vídeo. Falou!